refrigério que trata especificamente em cada coração, em cada contexto. Senhor, você é um Deus que sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um aqui. E você pode atuar entendendo cada contexto, entendendo cada dificuldade que eles passam. A minha oração, Senhor, é que em meio à mensagem, o Teu Espírito possa tocar e ministrar individualmente aos corações. E que em nome de Jesus, nessa manhã, esses marcos, essas sinalizações, esses ajustes que têm sido transmitidos ao longo desses dias para nós, seja mais uma oportunidade, Pai, disso ser sinalizado na vida, no ministério, na família, na casa, no procedimento, no caráter de cada um de nós, em nome de Jesus. Diga assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. João, e nós só somos canais. Somos vasos, amém? Olhe para o seu irmão e diga: você é apenas um vaso. Amém? Eu estava lendo, irmãos, esse livro aqui. Para quem não conhece, quem conhece meu pai aí, o pastor João Roberto? Esse livro é um compilado das parábolas, né, dos exemplos que ele costuma usar muito bem, né, para ilustrar as mensagens. Pode ficar aí mesmo, viu? Foi guiado aí. E ele fala aqui no início, na introdução do livro, eu achei muito interessante e pertinente para nós. Ele diz: é possível estar no meio de um avivamento e não ser alcançado, nem sequer saber da notícia desse acontecimento e ignorar a oportunidade da visitação de Deus. Eu lhe pergunto: tem maior expressão da manifestação da provisão de Deus do que a entrada de Jesus no mundo? A Bíblia diz que poucas pessoas fizeram festa, a exemplo dos pastores, reis magos, a família, o pai e a mãe de Jesus. E que, como não tinha um público na terra, ele enviou anjos do céu que diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens a quem Deus quer bem. Os homens estavam sendo favorecidos, mas por não reconhecerem o tempo da visitação, o momento passou desapercebido. Eles viveram aquele tempo sem nem sequer saber que o Filho de Deus estava na terra. Olha só, irmãos. Diga comigo: estamos no meio de um avivamento. Amém? Não somente a nível mundial, nacional, mas eu creio que nesses dias Deus está avivando coisas aqui. Mas é possível você estar no centro do avivamento e ignorar o tempo da visitação de Deus. Você está comigo? Por que eu estou falando isso, irmão? Já teve muitas palavras que foram tratadas ao longo desse tempo. No próprio momento de comunhão existem coisas que você está conectando aqui com pessoas, conexões divinas. Se você ainda não estava apercebido, irmãos, usa essa manhã, essa tarde, essa noite e o restinho da manhã, do domingo amanhã, para estar não só de corpo presente, mas de alma e espírito. Meu pai, ele diz uma frase antes dos cultos. Você percebe que eu fui muito influenciado pelo meu pai e minha mãe, né? Graças a Deus. Seja uma boa referência na sua casa para o seu filho. Meu pai me ensinou pelo exemplo, ele não precisava de palavras. Amém? E meu pai sempre dizia antes dos cultos, né? Diga, ele mandava a pessoa dizer assim, eu vou mandar você repetir. Diga assim: já que eu vim, eu vou receber. Você não já está aqui, meu irmão? Então receba. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Tirar ele daqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos sendo conduzidos, irmãos, por algumas mensagens, como eu falei no primeiro dia. Deus, ele tem tratado comigo sobre uma vida extraordinária, uma vida de resultados extraordinários. Amém? E não leia esse extraordinário como algo espetacular. A gente viu ontem à noite, né, sobre a presença do Espírito Santo, que não precisa ser algo visto por fora. Pelo contrário, a maior glória da nova aliança consiste em uma glória que está dentro de nós. Amém? De glória em glória somos transformados. Você está comigo? Simplicidade, como eu já falei aqui, não significa ausência de poder. Quando eu falo de resultados extraordinários, de uma vida extraordinária, não pense
pensa que é porque você precisa estar num holofote sendo visto e todo mundo dizendo, olha como fulano está avançando, mas é uma vida extraordinária sendo fiel ao que Deus te confiou. Irmãos, deixa eu te dizer algo, Deus ele não premia quantidade, ele premia fidelidade. A gente vê isso muito claro na parábola dos talentos, né? Aqueles 3 personagens lá da parábola, eles chegaram diante do Senhor com quantidades diferentes. Você está comigo? Você lembra da parábola? A um foi dado, se eu não me engano, 2 talentos, a outro 5. E eles chegaram com a multiplicação, a outro foi dado apenas 1. Os que multiplicaram, eles ouviram da boca daquele Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eram quantidades diferentes, um trouxe mais, o outro trouxe menos, mas Deus estava premiando a fidelidade. Aleluia. Ei, você tem sido fiel com os talentos que estão nas tuas mãos. Ah, mas aquele que escondeu, ele teve medo, ele disse, não, o Senhor ele é duro, ele é rígido, eu vou esconder, vou guardar e vou devolver como está. Para Deus não funciona assim. Aleluia, Deus premia fidelidade, irmãos. Ah, João, mas eu fui chamado só para colocar água aqui para o ministro. Então seja fiel e excelente naquilo que você foi chamado para fazer. Eu realmente penso, irmãos, que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter algumas surpresas com pessoas que nunca estiveram num cartaz, numa rede social aparecendo para o mundo, mas que vão ter galardões tão poderosos. Porque foram fiel naquilo que Deus estabeleceu para eles. Lembre, irmãos, Deus não vê como um homem vê. Aleluia. Glória a Deus. Você já está recebendo alguma coisa? Sabe, Deus me deu essa mensagem há um tempo. E isso norteou a minha vida em muitos aspectos, né? E eu percebo que é necessário para esses ingredientes de resultados extraordinários estarmos conscientes, né, desse tema que a gente vai tratar aqui nessa manhã. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria os 2 P's para a manifestação da promessa. Diga assim, os 2 P's, peixe de pato, né, a letra, para a manifestação da promessa. Aleluia. Que P's são esses, João? Vamos descobrir juntos aqui. Eu quero que você abra em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, verso 12. Aleluia, você abriu? Os 2 P's para a manifestação da promessa. Primeiro P, irmão, se trata de princípios. Diga comigo, princípios. Êxodo, nesse texto que a gente abriu aqui, no capítulo 20, verso 12, ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Diga comigo, honrar pai e mãe é um princípio. Agora, abre lá em Efésios capítulo 6. Quero te mostrar uma característica de um princípio. Efésios 6, verso 1. Aleluia. Efésios 6, 1. Olha o que ele vai dizer. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aleluia. Você percebe que o mesmo princípio está lá na antiga aliança e está agora na nova aliança? O mesmo princípio. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longa vida sobre a terra. Aleluia. Primeira característica do princípio, ele é atemporal, irmãos. Você está comigo? O princípio, ele não tem um prazo de validade. Enquanto houver pais e mães, esse princípio de honrar pai e mãe, ele vai estar prevalecendo. Aleluia. Então, o princípio, ele transcende a
a mudança de alianças de Antigo e Velho Testamento. Você está comigo? Aleluia. Agora, irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu quero que você abra lá em Provérbios 3 para que eu possa ilustrar algumas coisas para você. Provérbios capítulo 3, no verso 5. O que eu quero que você perceba aqui é que o princípio, ele tem uma outra característica. Ele, quando cumprido, desencadeia uma promessa. O cumprimento de uma promessa. Amém? Honrar pai e mãe gera o que, gente? Gera o que? A gente leu agora. Prolongar a vida, dias de vida e paz sobre a terra. Você está comigo? Então, eu cumpro o princípio e eu abro a porta para acessar a promessa. Você está comigo? Olha Provérbios 3:5, isso fica muito claro porque ele tem aqui um combo, né, de princípios. Eu vou ler só as promessas para você. No verso 5 ele começa o princípio e no 6 ele diz: e ele endireitará as tuas veredas. Quem quer ter os caminhos endireitados por Deus? Amém? Depois ele fala mais na frente no verso 8: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quem quer desfrutar de saúde divina aqui? Amém? No verso 10 ele diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem quer essa fartura? O copo não somente cheio, mas transbordando. Aleluia. Essa é a promessa. Agora, irmãos, existe um cuidado. Muitas vezes estamos tão focados na promessa e viciados no resultado que esquecemos de cumprir o princípio. Você está comigo? Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a consequência. Mas qual é o princípio? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Cumprir o princípio, abrir a porta para a promessa. E Ele endireitará as tuas veredas. Você está comigo? Verso 7. No verso 8, na verdade, ele diz: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A promessa. Mas qual o princípio? Verso 7: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Cumpri o princípio, eu acesso a promessa, saúde divina. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É a promessa, mas qual é o princípio? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Você entende? Antigamente, eu não sei se isso ainda existe, né? Tem aquelas caixinhas de promessas, né? Aí o pessoal puxa um papelzinho e vem uma promessa lá de Deus escrita. É uma bênção, isso é muito bom. Mas eu gostaria de ver uma caixinha de princípios também. Porque você não alcança a promessa sem cumprir o princípio, meu irmão. Tem aquele ditado, né? Que você, às vezes na vida a gente coloca o carro na frente dos bois. Querer perseguir a promessa sem cumprir o princípio é botar o carro na frente dos bois, irmãos. Você está comigo? E não vai gerar resultado. Como a gente, né, usa esse ditado, o princípio ele é tiro e queda, ele é prego batido e ponta virada. Quando você cumpre, a promessa é desencadeada na sua vida. Quando eu honro o pai e mãe, quando eu obedeço o pai e mãe, isso desencadeia dias de vida e paz sobre a terra. Quando eu honro ao Senhor com os meus bens e a primícia da minha renda, isso desencadeia fartura, abundância, celeiros cheios. Aleluia. Agora, irmãos, existe um segundo P aqui implícito nesse processo. Eu já falei ele aqui. Processo. Quais são os dois P's para a manifestação da promessa? Princípios e processos. É algo que infelizmente a nossa geração tem passado batido. Vou usar um exemplo aqui que vai fazer sentido para você. A Bíblia nos fala sobre o princípio da semeadura. Quem conhece? Tudo que o homem plantar, certamente colherá. É um princípio aplicado a tantas áreas da nossa vida. Você planta, você vai colher. Aleluia. E eu lembro, irmãos, eu tinha, rapaz, eu acho que 9 anos de idade, né? 9, 8 anos, não sei. E aí, o que é que acontecia? Meu pai ia para
para a feira, fazer a feira, geralmente ele não me levava porque sabia que eu ia aperrear, né? Para pedir biscoito, chocolate. Mas ele sempre trazia ou um biscoito ou um chocolate só para ser o calar a boca do menino, né? Trazia pelo menos um. E eu lembro que menino, né, na hora que chega a feira, antes do almoço mesmo, eu já ia comer o biscoito, ou seja, acabava com o meu lanche especial no primeiro dia. Então, naquele mês de feira, naquela semana de feira, não tinha mais lanche, né? Então, meu pai sempre comprava um saquinho de milho de pipoca, né? Pipoca baratinho, todo mundo sabe fazer, é um lanche aí que dá para, né, desfrutar, né? E ele comprava um milho de pipoca. Então, sempre que aquele meu lanche especial do biscoito, do Pipos acabava, eu ia lá no armário, pegava um milho de pipoca e eu mesmo já sabia fazer minha pipoca lá no fogão, tudo direitinho. E eu gostava, era o meu lanche, né, de quase todos os dias. Mas, irmão, você quer ver uma criança irada? Era quando eu chegava no armário e alguém deixava o saquinho com 2, 3 milhos lá dentro do armário. Ô, rapaz, eu ficava com raiva, viu? E eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou lanchar? E criança é dramática, eu vou morrer de fome. E um dia eu tive essa experiência que eu fiquei com tanta raiva que eu disse, rapaz, eu vou resolver isso de uma vez por todas. E olha a minha ideia. Eu pensei, eu vou plantar uma semente de milho e eu vou ter pipoca infinita. Faz sentido, né? E de fato, irmãos, eu não só fiquei na teoria, eu sempre fui muito prático, eu fui pra cima, arrumei a semente de milho. Lá em casa tinha, na época, né, tinha um quintal assim com algumas porções de terra. Eu fui lá, cavei ali na terra, coloquei a semente, né, tampei ali, reguei, fiz todo o processo conforme manda, né, o figurino para plantar alguma coisa. E quando eu coloquei aquilo ali, eu olhei e disse, pronto, a partir de agora não vai faltar mais pipoca para mim. E, irmãos, na minha inocência, eu fui dormir e quando eu acordei, eu já acordei com aquele pensamento, meu milho de pipoca. Corri lá para frente, para o quintal, e quando eu cheguei lá, quem acha que tinha uma planta ali? Tinha uma planta ali, gente, no outro dia? Não. Foi tão frustrante para mim, porque eu realmente esperava que já tivesse alguma coisa nascendo ali. Mas de fato, a olho nu não tinha nada acontecendo. Mas o que eu não sabia é que um processo já havia sido desencadeado lá dentro. A capacidade de multiplicação da semente já estava acontecendo lá dentro, onde ninguém podia ver. Irmãos, o cumprimento do princípio ele é importante, mas o princípio ele desencadeia um processo até chegar na promessa. Aleluia. Irmãos, eu estava com raiva, eu estava frustrado, mas quando eu perguntei, né, o porquê não tinha uma planta ali, eu entendi que tinha que cultivar, eu entendi que tinha que regar todos os dias. E naquela ocasião eu podia desistir ou me submeter ao processo. E eu escolhi me submeter ao processo. Então imagina aí uma criança de 9 anos todos os dias indo lá com raiva regar aquele pé de milho. E de fato eu reguei, cuidei, cultivei. Irmãos, o processo muitas vezes exige de nós paciência. O processo muitas vezes exige de nós perseverança. O processo exige muitas vezes de nós ficar calado quando a gente tem motivo para falar. O processo exige de nós perdão, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Aleluia. Mas, irmãos, é interessante que enquanto eu me submeti ao processo, o princípio foi cumprido. Eu estava me submetendo ao processo. Eu vi aquela planta começar a rasgar o chão. Eu lembro do dia quando eu me levantei sem muita expectativa, fui regar e quando eu olhei, tinha aquela plantinha começando a furar a terra. Eu fui regando e aquilo foi sendo motivo de alegria porque eu vi ela de fato crescendo. Irmãos, eu lembro o dia que ela ficou maior do que eu. O pé de milho, né? Eu sempre fui pequenininho, ficou maior do que eu. E de repente as espigas de milho começaram a crescer, começaram a se desenvolver. Eu vi isso tudo diante dos meus olhos. Eu nunca comi pipoca daquele milho, eu acho que esse milho nem faz pipoca, né? Mas eu aprendi um princípio valioso. Não é só cumprir o princípio, eu tenho que me submeter ao processo para alcançar a promessa, para alcançar a bênção. Não podemos ficar tão focados na promessa, no resultado, e esquecer que para alcançar o resultado eu preciso cumprir um princípio, eu preciso me submeter a um processo que exige de mim paciência, perseverança, domínio próprio.
porque a nossa geração, ela foi encharcada de tantas facilidades e coisas velozes, rápidas, ágeis, que eu acho que às vezes a gente esqueceu um pouquinho como a Bíblia funciona. Deus é um Deus de princípios e processos, e você vê isso de Gênesis até Apocalipse. Você está comigo? É interessante, irmãos, porque pensando aqui um exemplo prático sobre isso, né? A minha geração, e você, né, um pouco mais velho também, tá dentro da minha geração também, estamos expostos à possibilidade de pegar o nosso celular. Se você tiver internet ou 4G ou Wi-Fi, você em um segundo manda uma mensagem para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Não é verdade? Você manda um áudio, manda um vídeo, você se comunica com muita facilidade, com muita velocidade. Irmãos, meus pais namoravam por carta. Quem aqui é do tempo de carta? É, né? Eu não sei muito bem como funciona, os mais jovens também não. Mas ele disse que ele tinha que, primeiro, tinha que escrever à mão. Olha só, já para mim já é uma viagem, né? Escrever à mão. Depois que escrevia à mão, aí tinha um negócio de um selo que botava, né? Aí tinha que levar para o correio, para a caixa de correio, sei lá como funcionava. Para dias depois, não sei quantos dias, vocês sabem? 2 semanas? Sei lá, 1 semana, dependendo do carteiro, né? Alguns sabem, né? Dias depois, aquela mensagem ia chegar. Quando a pessoa recebia a mensagem, não sabia nem se o que escreveu ainda estava vivo. Aí ia ler a mensagem. Depois de ler a mensagem e escrever de volta, o mesmo processo, selo, carteiro, dias depois. Ou seja, antes de toda essa tecnologia, eu percebo que as gerações passadas estavam acostumadas com o processo. Fazia parte da vida. Mas hoje a gente tem sido encharcado de tanta facilidade e agilidade, e a mensagem que eu mando agora já está disponível para o outro lá. E a gente fica agoniado ainda porque não ficou azulzinho, né? Dizendo que a pessoa está lendo. Mas temos que ter cuidado, irmãos, para não levar essa agilidade da tecnologia para os princípios da palavra. Porque Deus não mudou, a tecnologia dos céus é a mesma. Princípio, processo, promessa. Aleluia. Às vezes a gente pode estar nessa ânsia de fazer tudo muito rápido, de alcançar tudo muito rápido, abortando os processos de Deus na nossa vida. E de fato, Deus, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Ele trabalhando com princípios e processos. Se nós pegarmos, por exemplo, eu trouxe aqui algumas histórias. Se você pegar, irmãos, por exemplo, a história de... Vamos pegar a história de Abraão. Abraão, o pai da fé. A gente falou sobre ele aqui ontem de manhã. O pai da fé. A Bíblia diz que Deus, ele deu a Abraão uma promessa, não foi assim? Abraão, você mesmo com o corpo amortecido, mesmo velho, você vai ser pai de nações. Você está comigo? Você lembra disso? Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus, pai de multidões, pai de nações, você vai ter o filho da promessa. Deus fez essa promessa a Abraão. Agora eu te pergunto, no outro dia Isaac nasceu? 9 meses depois, deu tempo. Será que Isaac nasceu? 1 ano depois? 5 anos? Quem arrisca? Irmãos, nas contas mais básicas, cerca de 25 anos. Até a promessa de Deus se realizar. E às vezes a gente está na nossa vida, meu Deus, faz 1 ano que Deus falou comigo e nada. Você está comigo? Ei, Abraão viveu todo um processo, crescendo em fé, desenvolvendo a fé. Ele não foi pai da fé por acaso, irmãos. Houve um processo ali. E Deus é tão bom que Deus deu a Abraão, né, coisas para ele se apegar. Deus disse a Abraão, olha para as estrelas do céu e conta se é que podes contar, assim será a tua descendência. Abraão, olha o pó da terra, conta se é que podes contar, assim será a tua descendência. Ou seja, todas as vezes que Abraão saía da sua tenda, se era de noite, ele contemplava as estrelas e lembrava, eu vou ser pai de nações. Se era de dia não tinha estrela, mas tinha terra. E ele lembrava, eu vou ser pai de nações. Oh, aleluia. Qual a visão que Deus te deu, meu irmão? Escreve. Coloca diante dos teus olhos, no teu dia a dia. Permite que aquilo que te traz esperança esteja diante de ti. Aleluia. Mas o fato é que apenas 25 anos depois,
Abraão viu a manifestação do que Deus tinha prometido a ele. Você está comigo? Vamos para outro exemplo aqui. José do Egito. Você lembra que José, ele teve um sonho onde ele via os seus irmãos, as pessoas diante dele, se prostrando? Você lembra disso? Se prostrando diante dele. Deus deu esse sonho a José, ele ainda bem jovem, no contexto da sua família. A partir da forma que ele anunciou o sonho para os irmãos já tinham um pouco de raiva dele, de ciúme do pai. Resolveram, fingir a morte dele, venderam ele como escravo. E lá vai José, na caminhada de vida dele, que é cheia de altos e baixos. De repente, José, naquela caminhada, como escravo, ele é comprado por um homem chamado Potifar. E ele começa como escravo daquele homem, mas José era tão excelente, José era tão próspero em quem ele era e não no que ele tinha, que ele começou a prosperar até mesmo como escravo. E a Bíblia diz que Potifar o colocou como a autoridade da casa dele, como um mordomo mesmo de todas aquelas pessoas que trabalhavam ali. E José prosperava. Mas de repente chega um enviado de Satanás e vai tentar José dizendo: deita-te comigo, a esposa de Potifar. E José, percebe, irmãos, ele fez a coisa certa, ele fugiu do pecado. Ei, jovem, fuja do pecado. Você resiste ao diabo, mas foge do pecado. José fugiu, ele fez a coisa certa, mas qual foi a consequência de curto prazo de fazer a coisa certa? Ele foi preso injustamente. Às vezes a gente está dizendo: rapaz, eu estou fazendo tudo certo, eu estou obedecendo, mas olha a minha vida, olha o que está acontecendo comigo. Irmãos, Jesus disse que o evangelho não seria um mar de rosas. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo habita em mim, habita em você. Aleluia. É possível que durante o processo você se depare com tribulações. É bem possível, na verdade, é bem provável. Faz parte. Aleluia. E olha o que a Bíblia fala sobre tribulações. Eu quero ler 2 textos para você antes de continuar com os exemplos. Hebreus capítulo 10, verso 38, você não precisa abrir, mas eu quero que você abra em Romanos 5:1. Você está recebendo alguma coisa? Glória a Deus. Hebreus 10, 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Quem vive pela fé? Então olha o que Deus fala ao seu respeito: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diga eu, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, é muito comum, no meio do processo, pessoas desistirem e retrocederem. Ei, Deus não se alegra de quem retrocede. Você está comigo? Você abriu em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes. Diga comigo, firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isso, mas também, diga também, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, diga comigo, perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Irmãos, a momentânea tribulação que você vive, ela está produzindo perseverança. Sabe quando a gente está numa academia, Você vê que eu tenho toda uma experiência de academia. Mas quando você está na academia, você está esforçando e trazendo uma pressão para o seu músculo, não é verdade? Esse ambiente de pressão que o teu músculo está exposto, o que é que faz com o músculo? Ele vai abrir microlesões no músculo. Ou seja, o processo é doloroso, é por isso que no outro dia dói. Mas, a partir do momento que eu faço aquilo com perseverança, o músculo ele começa a ficar, como se eu pudesse dizer assim, calejado.
apedrejado, ele vai cicatrizando e crescendo. Esse é o processo de academia, de malhar, de ficar forte, né? Irmãos, quando você está nesse ambiente de pressão, é aí que você está, né, se fortificando. As tribulações, elas produzem perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Quem foi que escreveu esse texto de Romanos que a gente acabou de ler, gente? Paulo, não é verdade? Quem foi Paulo? Será que Paulo passou por alguma tribulação na vida dele para ele ter propriedade de falar isso? 2 Coríntios 11, 22, eu vou ler para você. O que é que esse homem passou? Olha o que ele diz. A partir do verso 23. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Aí ele começa a narrar especificamente. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Eles tinham uma crença de que 40 açoites matavam, então eles deixavam só 39 para não morrer. O pobre de Paulo teve 5 vezes açoites de 40 menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Nessa vez que ele foi apedrejado, a Bíblia diz que ele foi dado como morto. Alguns estudiosos dizem que ele ressuscitou. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei no mar, né? Ele diz aqui, na voragem do mar. Verso 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Meu Deus do céu. Agora, olha o que ele faz mais na frente. Quem enfraquece, que também não se enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Porque, irmãos, Paulo tinha aquela consciência que eu falei ontem. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, existe uma graça. É por isso que você pode se gloriar em meio à tribulação, porque existe uma graça que te assiste. E enquanto você passa pela tribulação, perseverança é produzida. Você fica com as costas largas para aguentar mais pressão. Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei que tipo de contexto você está vivendo, que tipo de tribulação você está vivendo, mas tem um versículo que eu gosto muito, que Paulo, né, o expert em tribulação, ele vai dizer assim, ó, diz, eu lembro pela música, deixa eu lembrar da música aqui. Ele diz assim: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. Meu Deus. E estamos falando do homem que 5 vezes isso, 4 vezes aquilo, açoites, nudez, fome, frio, falsos irmãos, apedrejamento, coisas que possivelmente nenhum de nós vamos passar nessa mesma proporção. Mas esse homem que passou por tudo isso, ele diz: ei, as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. Ei, irmãos, é por isso que a vida cristã é maravilhosa, porque ainda que morra, viverá. Você não tem nada a perder, irmãos, porque se o pior acontecer, que é a morte já foi vencida por Cristo na cruz. Então ainda que morra, viverá. Aleluia. Mas, irmãos, o que eu quero que você preste atenção é que esses processos, é que até mesmo as tribulações que estão dentro do processo produzem perseverança. Amém? No meio de uma tribulação você tem 2 caminhos, 2 opções. Você poderia murmurar, você poderia reclamar, que é a opção mais fácil, mas eu te garanto, é uma opção que não vai mudar nada a tua situação, pelo contrário, vai piorar. Você está comigo? Porque você vai estar abrindo porta através das tuas palavras. Se as palavras têm poder, eu fico dizendo, as tuas
situação está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Qual é o resultado? Vai continuar ruim. Agora, o mestre das tribulações, Paulo, ele pode nos ensinar algo. Quando ele foi preso com Silas por pregar o evangelho, açoitado, colocado na parte da prisão mais suja, mais complicada, a Bíblia diz que eles murmuraram, foi assim? Murmuravam tão alto que os presos ouviam, era assim? Eles entoaram louvores em meio à tribulação, em meio a estarem açoitados, presos numa prisão. Eles entoaram louvores tão alto que os presos podiam ouvir. Meu Deus do céu, eu só acho que temos alguma coisa a aprender com Paulo. Aleluia. E a Bíblia diz que a partir daqueles louvores subindo aos céus, houve uma intervenção divina, os cárceres foram abertos. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, por que hoje não acontece com tanta frequência esses milagres, esses sinais, essas intervenções? Mas olha o nível de consciência desse homem, louvando e glorificando a Deus em meio à desgraça naturalmente que ele estava vivendo. O nosso apóstolo Bud tem um testemunho que eu acho fantástico. Ele disse que um dia ele estava com uma pedra nos rins, né? E aquilo doendo muito, né? Machucando muito. E a única posição, ele falou isso, que ele ficava confortável e não sentia tanta dor, era sentado no vaso. E teve um dia que estava doendo muito, ele foi e sentou no vaso. E ele, né, com aquela alegria comprometida, triste com aquela situação, e subiu aquilo como uma ira santa no seu coração, dizendo: ei, não foi o diabo que me deu a minha alegria, não é ele que vai poder roubá-la. Ei, o que o diabo não te deu, ele não pode roubar de você, irmão. E ele começou a rir ali, né, pela fé mesmo, haha. E de repente ele estava no meio de uma gargalhada santa, sentado no vaso. E ele disse que em meio àquele riso, aquela pedra ela foi expelida, sem dor alguma. Oh, aleluia. Precisamos aprender a soltar um ha-ha-ha para o diabo no meio da tribulação. O riso é uma expressão de bem-estar. Imagina o diabo soltando setas contra você e você, haha, tudo vai bem. Oh, aleluia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É essa postura de fé que vence o mundo, irmão. Aleluia. Os processos, as possíveis tribulações que passam nos processos. A Bíblia também fala do exemplo de Davi. Vamos recapitular. Abraão, 25 anos até a manifestação da promessa. José, acho que eu não dei o tempo aqui. Os estudiosos dizem que foi pelo menos 13 anos. Do momento que José teve o sonho até a manifestação do sonho, que foi quando ele foi erguido pelo faraó como governante naquela nação. E de fato os seus irmãos nem reconheceram ele. Chegaram lá e se prostraram. 13 anos se passaram. Amém? O que dizer de Davi? A Bíblia diz que Samuel, ele é levado à casa de Jessé para ungir um rei. Você lembra desse episódio? E aí Jessé começa a mostrar os filhos mais velhos, com um porte de guerreiro, mais bonitos, mais aparentemente preparados, mais maduros, ao ponto de até mesmo Samuel, um profeta, achar que aqueles homens que estavam passando seriam um deles o rei. Ele disse: não, deve ser esse, olha a aparência, olha a postura, olha a força. Mas Deus foi passando dizendo: não é esse, não é esse. E Deus disse a Samuel: ei, Deus não vê, eu não vejo como o homem vê. E no final de passar todo aquele povo, Samuel disse: rapaz, não é nenhum desses, tem mais alguém? E Jessé disse: rapaz, tem um jovenzinho que está pastoreando as minhas ovelhas lá no campo. Samuel mandou chamar ele, e lá vem Davi. Um jovem franzino, não tinha porte. A gente vê que não tinha porte até mesmo porque quando ele foi, né, usar a armadura de Saul para combater Golias, não coube nele. Mas era aquele jovem franzino que Deus tinha encontrado um homem segundo o seu coração. Aleluia. E naquele momento Samuel ungiu Davi. Mas eu te pergunto, no outro dia Davi foi lá tomar posse da coroa e sentar no trono? Não. No outro dia Davi estava onde? Pastoreando as ovelhas do Pai. Alguns talvez digam: mas eu fui chamado para ser
aqui no diaconato, por quê? Ei, permanece no lugar de serviço. Aleluia. E outra, tem alguns que não precisam sair desse lugar de bastidores, não. Às vezes eu vejo alguns meninos dizendo: Deus vai te tirar dos bastidores, amém. Alguns vão entrar num lugar de holofote, né, que necessita estar à frente, como eu estou aqui. Mas alguns vão permanecer servindo nos bastidores. E glória a Deus, cada um tem um ministério, uma graça, uma capacidade diferente. O que Deus requer de nós? Fidelidade no que fomos chamados para fazer. Qual o problema? Ficar sentado esquentando no banco de igreja. Isso não é fazer nada, isso é enterrar o talento. Você está comigo? Mas o que Davi foi fazer? Continuou servindo. Ele tinha tudo para dizer: oxi, eu fui ungido rei de Israel, eu vou ficar servindo aqui, pastoreando ovelha. Não é verdade, irmãos? Mas ele continuou se submetendo ao processo. E cerca de 15 anos depois, Davi de fato foi levantado como rei de Israel. Diga comigo: princípios e processos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus ele trabalha mediante a tua estrutura. Você está comigo? Como assim, João? Eu lembro, eu tenho muitos exemplos de criança, né? E quando eu era criança, eu não sei porquê, amados, mas eu queria ter um canivete. Diga comigo: misericórdia. Eu não sei se eu queria fazer uma rebelião na escola, eu não sei. Mas eu queria ter tanto o canivete que eu orava pelo canivete. Isso eu tinha 10 anos, sei lá. E eu queria ter um canivete, eu orava. E eu digo a você, se fosse qualquer outra coisa, né, sem ser o canivete, a fé que eu botei, Deus tinha me dado. Porque eu quase jejuei mesmo pelo aquele canivete. Mas eu te pergunto, será que Deus me deu o canivete? Não. Por quê? Deus não é louco de colocar um canivete na mão de um menino. Amém? Deixa eu te dar um outro exemplo. Quem tem um filho pequeno aqui? Quantos anos tem o teu filho? 7 anos. Será que Délio, mesmo que ele tivesse total condição de fazer isso com toda tranquilidade, ele daria um carro para o filho dele hoje de 7 anos? Ó, meu filho, tá aqui, você tem um Ford Ka 0 km, vá se divertir, vá andar. Ele faria isso? Ué, mas ele não ama o filho? Mas porque ele ama, ele protege o filho dele dessa bênção que poderia ser, mas que nessa ocasião, para esse nível de maturidade do filho, vai ser uma maldição. Você está comigo? Deus não é doido de botar canivete na mão de criança. Às vezes a gente está orando por algo: pai, eu queria isso, eu queria alcançar esse nível, eu queria estar nesse nível. E Deus está olhando para nós e dizendo: você precisa crescer em maturidade, porque onde você está, eu não posso te entregar isso. Ele trabalha mediante a sua estrutura. É por isso que tem gente que tem uma vida cristã de 10, 15 anos, mas olha para trás e se vê estagnado. Por quê? Porque Deus deu instruções lá atrás que você não colocou em prática, não se submeteu ao processo. Você está comigo? Enquanto Deus está esperando de nós, dizendo: ei filho, cresça, porque eu quero confiar coisas maiores nas tuas mãos. O filho pródigo, irmãos, ele acessou a herança dele antes do tempo. Foi bênção para ele? Foi maldição, perdeu tudo. Foi comer comida de porco. A gente vê, né? Eu gosto dessa área e eu vejo isso com uma frequência, né? As notícias, eu acho interessante de ver isso. A história mostra que muitos dos ganhadores de Mega Sena, né? Daqueles prêmios milionários, eles ganharam, né, fortunas, mas perderam tudo. Eu tenho alguns exemplos aqui, eu não vou ler porque não dá tempo, mas eu lembro de um rapaz, era José Domingues, uma coisa assim, ele é baiano. Ele ganhou, eu acho que foi mais de 200 milhões de reais, né? Isso para a época, meu Deus, era muito dinheiro. Só que ele começou a morar num hotel 5 estrelas, no quarto presidencial do hotel. Gastou dinheiro com festas, ele mesmo narra isso, né? Com festas, com bebida, com amigos. Morou alguns anos no quarto residencial do hotel, né? O presidencial do hotel mais topado lá da Bahia. E, irmão, chegou um momento que o dinheiro acabou e ele voltou a ser aquela pessoa que não tinha o dinheiro que ele tinha, né? Voltou, se eu não me engano, ele era vendedor de picolé. Voltou a vender picolé. Ou seja, alguém que teve acesso a algo que não tinha maturidade para administrar.
agregar, vai ser destruição. Você está comigo? Muitas vezes estamos esperando uma nova instrução quando não fomos fiéis na primeira. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado para você também, irmãos, não abortar ou buscar atalhos em meio aos processos. Você está comigo? A gente vê isso, por exemplo, na vida de Abraão. Deus tinha dado a Abraão a promessa que ele ia ter o filho da promessa, que seria pai de nações. Você lembra disso, né? Só que ao longo do processo, Abraão e Sara pensaram: rapaz, está demorando, não está acontecendo. Eles quiseram por força natural fazer a promessa acontecer, ao ponto de Sara dizer: rapaz, pega aqui essa minha serva, deita com ela e o filho vai nascer, vai ser o filho da promessa. Você lembra disso, gente? E Abraão gerou, qual é o nome dele, meu Deus? Ismael. Não era o filho da promessa. Foi a tentativa da força natural, o braço de Abraão, de tentar forçar o cumprimento da promessa de Deus. Mas promessa de Deus não vem pela força do nosso braço. Aleluia. E graças a Deus, porque Ele é misericordioso. E mesmo Abraão tendo falhado naquele momento, isso não anulou a promessa que Deus tinha para ele. A gente vê também um pouco desse aspecto na vida de Moisés. Você lembra daquele episódio que Moisés, já movido por algum tipo de sensação de chamado, de perspectiva, de propósito, ele vê um hebreu sendo maltratado e ele mata aquele egípcio? Você lembra disso? Ele mata o egípcio e sai fugido do Egito como um assassino. E ele passa anos no deserto, um pouco vazio de chamado, até que aquela sarça de Deus se manifeste, chama a atenção de Moisés, anuncia um propósito, e toda aquela empreitada com Faraó começa. Mas no início do processo, quase que Moisés aborta o plano, porque ele se deixou levar e teve uma atitude errada, baseado no princípio correto. Ele sabia que ele estava sendo levantado, ele tinha essa percepção. Você está comigo? Então fica tranquilo. Se Deus deu chance a Moisés, a Abraão, quanto mais nós em uma nova aliança. Existe misericórdia de Deus nesse lugar. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Talvez você diga: João, em algum momento do processo eu vacilei, eu pisei na bola, eu tentei pegar um atalho, eu abortei. Calma, Deus não desistiu de você. Talvez os planos foram você botou na gaveta, mas essa manhã Deus está tirando da gaveta e dizendo: ei, vamos lá, meu filho, vamos continuar. Vamos voltar de onde você parou. Tem uma história que eu acho interessante, eu não sei se é verídica, eu só ouvi, mas traz um entendimento para nós. Tinha um jardineiro, um homem que cultivava plantas no seu quintal, e um dia ele enxergou numa planta, né, numa árvore, a borboleta não, a largata, né, entrar naquele casulo para passar pelo processo de metamorfose. Você entende isso? Então ela entrou ali e fez aquele casulo, e ele viu o casulo na árvore, né? E ele disse que ficava olhando para aquele casulo com a expectativa daquela borboleta romper e voar e sair voando pelo jardim. E toda manhã ele tomava seu café olhando para o casulo e ficava esperando algum movimento, alguma sensação ali. Mas dia passava e não aparecia, parecia que não estava acontecendo nada, parecia que nada estava se movendo ali. E mais um dia ele olhou e disse: rapaz, eu acho que morreu, eu acho que não está acontecendo nada. Ei, talvez tem gente que olha para você e diga: eu acho que o chamado morreu, eu acho que não está acontecendo nada. Mas lá dentro havia um processo de metamorfose, de mudança, de maturidade. Ele disse que um dia estava olhando já sem muita esperança para aquele casulo, e ele viu o casulo se mexer. E ele disse: eita, é agora. Foi lá para perto, né, levou o celular, a câmera para fotografar, para ver de perto. Ele disse que aquela movimentação começou, de repente abriu um pequeno buraquinho no casulo, mas parou. E ele pensou consigo mesmo: meu Deus, alguma coisa aconteceu, deu errado, o que é que eu posso fazer? Então ele foi lá com a mão e abriu o resto do casulo. Ele esperava que saísse uma borboleta voando, mas o que ele viu foi um bicho meio largata, meio borboleta, cair no chão e morrer.
Por quê? Porque ele abortou um processo que era necessário. O esforço que aquele animal faz para sair do casulo fortalece as suas asas para que ele possa de fato completar o processo e se tornar uma borboleta para voar. Você está comigo? Na boa intenção, ele abortou um processo que foi morte para aquele animal. Aleluia. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. Amém. E Deus está dizendo para alguns essa manhã, né? Volta de onde você parou e continua caminhando no processo. Talvez o processo foi abortado por motivações erradas. Você está comigo? Irmãos, Ele sonda os corações. Se eu estiver aqui nessa manhã para aparecer, Ele sabe. E a minha obra vai queimar como feno no fogo. Você está comigo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue o corpo para ser queimado, ainda que eu dê os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada vale, de nada me aproveita. Talvez a motivação estava errada, e por causa da motivação errada, o processo foi abortado. Mas o que precisa para retornar ao processo? Ajuste de motivação. Você está comigo? Glória a Deus. Talvez o processo foi abortado ou parado porque em algum momento você pisou na bola, você errou, você falhou. Mas graças a Deus, porque temos um justo advogado que passou pelas mesmas coisas, à destra do Pai, e intercede por nós, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma manhã de restauração. Aleluia. Sabe, irmãos, na minha caminhada, eu vivi algumas coisas e hoje eu posso perceber que Deus, Ele é especialista em pegar pequenas atitudes e transformar em um resultado extraordinário. Ele é especialista nisso. Eu já falei um pouquinho da minha trajetória, mas trazendo para esse âmbito de processos, de princípios, de alcançar promessas. Quando eu tive a percepção, né, de que Deus era real, eu saí daquela fase mesmo de infância, de brincar. Eu ia para a igreja jogar bola, como eu disse para vocês antigamente, isso até os 14 anos, 13 anos. Mas quando eu me apercebi que Deus era real e percebi o chamado de Deus na minha vida, como eu falei ontem à noite, a primeira percepção de chamado que eu tinha era: aproveite as oportunidades. Você está comigo? E como eu falei ontem, testemunhei, eu comecei a ser fiel nessa palavra que eu tinha. Eu lembro que na época, né, eu estava nos adolescentes da igreja lá, Verbo da Vida, e tinha muitos adolescentes que chegavam: cara, tu é o quê? Não, eu sou profeta, eu sou missionário, não, eu sou cantor. João, tu é o quê? Aproveite as oportunidades. Eu sou um aproveitador de oportunidades, eu poderia dizer. Mas não estava nem aí, eu sabia que era algo que Deus tinha me sinalizado. E eu fui sendo fiel, irmãos. Existia um processo nessa fase da minha vida de aproveitar as oportunidades. Se, por exemplo, naquele momento que eu falei ontem, que o meu líder me chamou para pregar no culto de adolescentes na nave, que eu contei a experiência ontem, se eu tivesse dito não, eu teria abortado um processo. Você está comigo? Mas porque eu disse sim, eu permaneci sendo fiel naquilo, o processo continuou. Até que chegou em um nível, lembra do farol de 15 metros? Eu andei os 15 metros, o farol me mostrou mais 15. E agora Deus puxou a instrução para um nível um pouco diferente. Ele disse: ei, sirva nos departamentos. E lá vai eu servir nos departamentos, andei mais 15. Depois lidere esse departamento aqui nos adolescentes. Fui lá liderar um dos departamentos de adolescentes, andei mais 15. Depois faça o rema, fiz o rema, andei mais 15. Quantas pessoas eu já não vi ter a instrução de fazer o rema e ficar 10 anos protelando, abortando aquilo que Deus mandou ele fazer? Você está comigo? Fiz o rema, andei mais 15. Depois Deus disse: olha aquela moça bonita, atenta para ela. Atentei na hora. Começamos a conversar, desenvolvemos uma amizade, consequentemente mais na frente um namoro. Depois Deus disse: faça escola de ministros junto com ela. Testemunhei para vocês, né, nesses dias. Andei mais 15, fiz a escola de ministros.
João está na hora de casar, se organiza, vai vir provisão. Andei mais 15, casei em 2019. Não deu 3 meses de casado, a gente não teve paz. João, assume o departamento de jovens aí na sede. Fomos lá, andamos mais 15. João, assuma aí, né, seja membro da diretoria da igreja sede. Andamos mais 15. Aleluia. E hoje eu estou aqui, vivendo a plenitude do centro da vontade de Deus para a minha vida. Talvez alguém diga, mas é porque é filho do pastor João. Irmãos, eu sei o que eu tenho plantado, e eu sei onde eu tenho sido fiel, e eu sei onde a fidelidade de Deus tem me arremessado. Eu sei os processos que eu passei, eu sei as tribulações que eu vivi, e eu sei como isso me fortaleceu e me traz hoje uma perspectiva de saber: Deus é fiel, e o Deus que dá a promessa, Ele cumpre a promessa. Tem coisas que Deus me mostrou lá atrás que eu ainda não vivi, mas eu sei que eu estou nos meus 15 metros, vai vir mais 15, mais 15, mais 15, e a plenitude do chamado de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu vou chegar nos meus últimos dias e fazer a oração de Paulo dizendo: combati o bom combate, perseverei na fé. Aleluia. Quantos querem fazer essa oração no final da sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Princípios e processos, irmãos. Aleluia. Diga comigo assim: não é só cumprir o princípio, eu tenho que me submeter ao processo. Aleluia. O princípio cumprido desencadeia um processo. Diante da submissão ao processo, aí sim você alcança a promessa. Talvez você estava aqui um pouco desenganado, pensando: rapaz, faz tanto tempo que Deus me deu essa promessa. Mas muda um pouco a tua pergunta. Pensa comigo. Não se pergunte quanto tempo faz, mas se pergunte: eu tenho sido fiel no processo? Porque se a resposta for sim, irmão, eu te garanto que pode passar os 25 anos que Abraão teve que passar, mas a promessa se cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero liberar algumas coisas sobre a tua vida. Oh, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Aleluia. Pai, a tua palavra, ela foi pregada. Esse ensinamento, esse entendimento de que nós precisamos não só cumprir o princípio, mas entender que existe um processo pelo qual nós precisamos ser aprovados, demonstrando frutos de amor, de paz, de alegria, de fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Sabemos que possivelmente ao longo do processo estamos vivendo algumas tribulações, mas como é maravilhoso lembrar que maior do que essas momentâneas tribulações é a eternidade que nos aguarda. E ainda mais é maravilhoso saber que, ainda que aguarde uma eternidade maravilhosa, você promove também socorro, graça e capacidade nesse tempo presente. E o mesmo Jesus que passou por todas as tribulações e venceu o mundo habita em nós. Aleluia. E Pai, nesse momento eu libero, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Se existir alguém aqui que por algum motivo abortou um dos processos na sua vida, ou por algum motivo estava desanimado com o chamado, com o propósito, com a visão que um dia teve de algo que iria fazer em Deus na sua vida, eu declaro em nome de Jesus todo espírito de desânimo, toda influência negativa, todo sofisma que foi montado por Satanás na cabeça dessas pessoas, caindo por terra nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Porque você é um Deus de restauração. Você é um Deus que pode fazer mais em menos tempo, que pode redimir e restaurar os anos perdidos. Eu oro, Espírito Santo, para que você fale nesse momento aos corações. Pessoas que pararam em meio a uma das instruções que você deu e ficaram pensando: será que não tem algo novo? Será que
existe um caminho de volta. Mas a partir desse momento você pode voltar e dar continuidade. Porque a promessa de Deus não foi fracassada na tua vida, não foi frustrada. Aleluia. Em nome de Jesus eu declaro a consciência da graça que já está disponível para suportar, para cumprir, para fazer aquilo pelo qual eles foram chamados, para se submeter ao processo. Aqueles que estavam servindo nos bastidores dizendo: será que eu nunca vou ser exaltado? Eu declaro essa motivação errada caindo por terra, Pai, e sendo substituída por uma excelência no servir, por um coração inteiro, sincero e contrito, fazendo com amor o que foi confiado agora, sendo fiel nesses 15 metros, porque os próximos 15 vai aparecer, sendo fiel no pouco e sobre o muito sendo colocado. Muito obrigado, Pai, por essa consciência. Se o louvor puder vir à frente. Muito obrigado, Pai, por essa consciência. Oh, em nome de Jesus. Declaro, Pai, esse soprar do Espírito tocando esses corações nessa manhã. E da mesma forma que um dia eu olhei para a minha vida e disse: eu estou no centro da vontade de Deus e até hoje eu permaneço nisso. Eu oro por cada um desses irmãos e irmãs nesse lugar, trilhando esse caminho e dizendo: rapaz, eu estou vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para mim. E nesse lugar do centro da vontade tem provisão, tem bênção, tem delícias do Senhor, tem refrigério para cumprir. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música em adoração. Eu só peço que ao longo dessa música você desenvolva esse exercício que essa manhã nos traz de reflexão. Será que eu abortei algum processo? Será que em alguma das áreas da minha vida eu parei, estagnei porque deixei de cumprir um princípio? Nesse momento o Espírito Santo está te fazendo lembrar. E a partir desse lembrar você vai entender o caminho que você tem que fazer de volta e o caminho que você tem que percorrer. Quando você está com o GPS e você erra o caminho, ele diz: calculando uma nova rota, não é assim? Amém. E às vezes essa nova rota vai te fazer voltar até o ponto que você se desviou, para daquele ponto sim você dar continuidade. Talvez para alguns o processo de volta seja necessário.